Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Na capa do livro, Temas e Problemas Elementares, temos uma quase inteira figura que dá uma demonstração interessante do Teorema de Pitágoras. E na página 70 tem uma nota sobre essa demonstração chamada Demonstração de Perigal. Henri, ele morava em Londres, mas ele é descendente de franceses. Henri Perigal. Mas aqui, com um erro que... eu não vou dizer qual de nós quatro escreveu essa parte, mas não fui eu. Então, a pessoa que... é um erro, não é de português, nem de matemática, é um erro de tradução do inglês. Henri Perigal, um livreiro em Londres. Ele era bookkeeper. Bookkeeper, se for traduzir ao pé da letra, é guarda-livros. Guarda-livros significa contador, não é livreiro. Mas isso não faz a menor diferença para a demonstração. Né? Então, em vez de livreiro, dizer um contador, um contabilista, ou um auditor, qualquer coisa assim. Bom, o Teorema de Pitágoras, pelo nome, é um Teorema de Pitágoras. Pitágoras era uma figura mítica que nasceu na ilha de Samos, que fica na costa da Turquia, mas viveu a maior parte da vida dele numa região da Itália, chamada Crotona. Porque aí, o sul da Itália pertencia à Grécia, aquela parte ali, né? Arquimedes, por exemplo, vivia na Sicília, né? Siracusa, que fica na Sicília. E o Teorema de Pitágoras é realmente um dos teoremas mais populares que existem na matemática, devido à sua elegante forma de enunciado e devido principalmente à sua grande quantidade de aplicações, de suas inúmeras aplicações que correspondem às suas inúmeras demonstrações. Eu até escrevi no meu livro, Meu Professor de Matemática, tem um capítulo intitulado Mania de Pitágoras, em que eu faço referência, esse capítulo se refere a um livro escrito por um autor americano, livro esse que teve várias edições, já há quase um século que esse livro existe, que contém, a última edição dele tinha 370 demonstrações do Teorema de Pitágoras, qualquer coisa assim. É evidente que essas 300 e tantas demonstrações não são muito diferentes umas das outras, não, são variações. Então, eu selecionei algumas delas e também mencionei algumas demonstrações que não estão entre as 370. Fiz uma espécie de classificação e terminando que nós pusemos aqui no livro algumas demonstrações que são mais interessantes, tá? Mas não tem aqui, nesse livro, a demonstração que eu acho que é a mais... não é a mais simples, a mais simples é que tem aí, mais elegante, mas é mais educativa, mais notável, que é a demonstração dada por Euclides. Pitágoras viveu uns 200 anos antes de Euclides. Ele era, como eu disse a vocês, era uma figura estranha, porque ele morava numa cidade em que ele tinha um grupo de seguidores, os pitagóricos, que formam uma espécie de seita político-religiosa, científica, etc. A base da filosofia dele era que os números governam o mundo. Há uma outra coisa, né? Nessa comunidade era proibida a presença de mulheres. Sinto muito, né? Eles não sabiam apreciar a vida como ela merece, né? Ser apreciada. E foi uma coisa curiosa, porque os números governam o mundo e eles chegaram à conclusão de que
não é bem assim, não da maneira como eles entendiam a ideia de número. Eles foram que descobriram a existência de números irracionais. Vamos falar nisso depois. E isso como consequência do próprio Teorema de Pitágoras. Só que esse Teorema de Pitágoras já era conhecido, essas coisas são sempre... Não significa que eles copiaram de outras pessoas, eram conhecidos porque a verdade às vezes aparece nas várias regiões do globo e de forma independente. Os babilônios, os chineses, várias civilizações muito anteriores já conheciam o Teorema de Pitágoras. Mas não havia, antes dos gregos, a preocupação de demonstrar os fatos matemáticos. Matemática era uma coisa que as verdades matemáticas você verificava mediante 1, 2, 3, 4, 5 exemplos e via que aquilo era verdadeiro, acabou, né? A ideia de uma demonstração, a organização lógica, racional da matemática é uma ideia que surgiu na Grécia. E o exemplo mais eloquente de aplicação dessa ideia é um livro de Euclides chamado Os Elementos. Todo mundo devia dar uma olhada nesse livro algum dia. Existe inclusive traduções para o português, mas são difíceis de encontrar. É mais fácil encontrar traduções para o francês e para o inglês. Então esse livro de Euclides tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Todo mundo sabe qual é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras diz que se nós tivermos um triângulo retângulo, eu tive um professor de matemática, em homenagem ao qual eu escrevi um livro chamado Meu Professor de Matemática, que era uma figura notável, extraordinária. E ele, durante o tempo que ele foi meu professor, e eu acho que a vida dele inteira, ele nunca escreveu no quadro um triângulo retângulo assim. Todo o triângulo retângulo dele repousava sobre a hipotenusa. E ele fazia isso, uma vez ele me disse, para que os alunos não ficassem pensando que para ser triângulo retângulo tem que ser assim. Tem que estar com um lado horizontal e outro vertical. Então ele fazia assim. Então o Teorema de Pitágoras diz que quando se tem um triângulo retângulo, o quadrado construído sobre a hipotenusa tem a área igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, eu vou começar com a demonstração que tem aqui no livro, depois eu vou mostrar para vocês a demonstração de Euclides, que eu acho que é extraordinária, que não está aí no livro. Por que é extraordinária? Porque Euclides, que escreveu o livro dele, Os Elementos, Euclides era um professor de matemática em Alexandria. Em Alexandria existia uma coisa chamada o museu, que tem o nome de museu, mas o significado não é o mesmo que nós atribuímos hoje à palavra museu. Em primeiro lugar, era uma grande biblioteca, que continha praticamente tudo que existia escrito no mundo inteiro lá. Em segundo lugar, era uma universidade também, vinham jovens de toda parte do mundo estudar lá, né? Vários tipos de cursos, mas um dos principais era de matemática e um professor mais notável era um indivíduo chamado Euclides, sobre o qual se sabe muito pouca coisa, a não ser os livros que ele deixou. Esse livro, Os Elementos, ele trata de geometria, principalmente, mas trata também de números primos, essas coisas que o Luiz Henrique está ensinando para vocês. Quase tudo está lá no livro de Euclides. A geometria literalmente significa medida da Terra, né? Então, geometria devia se ocupar com medidas. Mas o curioso é que no livro de Euclides não tem medida. O que quer dizer medida? Medir uma grandeza é comparar essa grandeza com outra grandeza padrão, chamada unidade, do mesmo tipo que aquela, né? Vai medir utilizando uma grandeza padrão que é do mesmo tipo da grandeza que você quer medir. E o resultado dessa medida é um número.
né? Aliás, essa é a melhor ideia de número que existe, é assim, o número é o resultado da medida de uma grandeza, ou é o resultado da comparação entre a grandeza e a unidade. Se a grandeza é discreta, a unidade é fácil de estabelecer, um dos objetos. Então, o resultado da medida, nesse caso, a medida se chama uma contagem, o resultado é um número natural. Se a grandeza é contínua, o resultado é um número real, que pode ser racional ou irracional. Racional é quando a grandeza que se quer medir e a unidade que se adota possuem um submúltiplo comum. Quer dizer, existe um pedacinho da unidade que cabe um número exato de vezes na unidade e na grandeza que se quer medir. Nesse caso, o resultado da medida é uma fração. Durante muito tempo, se acreditava que, dadas as duas grandezas, por exemplo, dois segmentos de reta, eu quero medir esse segmento, quero tomar esse aqui como unidade. Acreditava-se que era sempre possível subdividir esse segmento unitário num número de partes, um número finito de partes, que cabiam essas partes um número exato de vezes naquele segmento que se quer medir. Isso era uma ideia que se tinha, que se baseava provavelmente no fato que, dados os dois números inteiros, eles têm sempre um máximo divisor comum. Tem sempre um divisor comum, que pode ser a unidade e pode ser maior do que a unidade. E qual não foi a surpresa, principalmente para aqueles que diziam que os números governam o mundo, que existiam grandezas que não gozavam dessa propriedade. Que propriedade é essa? Quando isso acontece, a gente diz que as duas grandezas são comensuráveis. O que é que são grandezas comensuráveis? São grandezas tais que admitem um submúltiplo comum. Quer dizer, existe uma grandeza de mesma espécie que cabe um número exato de vezes em ambas. Então, o resultado da medida de duas grandezas comensuráveis é um número racional. E não se sabia da existência de grandezas incomensuráveis. Aqui um parêntese. Na linguagem comum, é muito frequente a gente encontrar expressões desse tipo. Havia um número incomensurável de pessoas ontem na praia. Isso é absurdo. Nada é incomensurável. Uma coisa não pode ser incomensurável. Uma coisa não pode ser comensurável. Comensurável significa duas coisas que se comparam. Porque uma coisa não é igual, eu sou igual. Igual a quem? É uma comparação. Então, comensuráveis. Ok? E foi exatamente um dos discípulos de Pitágoras que descobriu, como consequência do teorema de Pitágoras, que o lado e a diagonal do quadrado são grandezas incomensuráveis. Isso aí foi uma coisa que caiu assim inesperada e tragicamente sobre a escola pitagórica. Quer dizer, você não pode arranjar uma unidade, um segmento, que caiba exatamente um número exato de vezes no lado e caiba também um número exato de vezes na diagonal. Então, se isso era assim, então, como é que os números governam o mundo? Então, não era verdade. Dizem que isso foi um dos pontos que contribuíram para a dissolução da escola pitagórica. Wagner, eu estava dizendo aqui que Perigal não era um livreiro. Ele era um bookkeeper. Bookkeeper significa contador, contabilista, guarda-livros. Bom, então, essa era a escola de Pitágoras. Bom, então, por causa disso, quando Euclides veio, 200 anos depois, ele desistiu de medir, não se media grandeza. O resultado é o número, porque não existia número irracional na época. A solução que os matemáticos obtiveram, séculos depois, foi admitir a existência de números irracionais. Mas Euclides, que queria construir um modelo matemático de exposição da matemática sob bases racionais, ele não podia admitir uma situação dessa, porque para eles, gregos, número era número inteiro.
Fração, tudo bem, era a razão entre dois números inteiros, mas números irracionais não existiam. Por isso que ele não media. Como é que ele calcula a área do quadrado, a área do retângulo, a área de um círculo? Ele dizia o seguinte: a palavra igual, duas grandezas iguais, significa o seguinte: igual para Euclides significa o seguinte: se são dois segmentos, iguais significa que tem o mesmo comprimento. Nesse caso, eles são iguais mesmo. Se são duas figuras planas, iguais significa que tem a mesma área. Se são dois sólidos, iguais significa que tem o mesmo volume. Então, quando ele tem casos de igualdade de triângulo, dois triângulos que têm os lados respectivamente iguais são triângulos iguais. Isso para ele significa que tem a mesma área. Que ele precisava de critérios para saber que quando é que dois triângulos têm a mesma área. Por exemplo, se dois triângulos têm dois lados iguais que compreendem um ângulo igual, então eles são iguais. Isso significa que eles têm a mesma área para ele. Então, outra coisa que ele não admitia, ele só admitiu uma vez fazer isso, e séculos depois, um grande matemático alemão chamado Hilbert, que escreveu a geometria em bases axiomáticas, viu que Euclides tinha razão de admitir isso. Eu vou dizer ainda o que ainda não disse. Ele admitiu, tomou isso como axioma. É um dos casos de igualdade de triângulo, em que ele não admitia você provar que essa figura é igual a essa deslocando. Aí ele Euclides botou uma espécie de postulado, axioma, em que dizia que duas figuras que se superpõem são iguais. Quem lê isso no livro de Euclides, duas figuras que podem coincidir por superposição são iguais, acha que Euclides era idiota. Porque, é claro, se coincidem por superposição, elas são iguais, então diferem só da posição no espaço. Mas ele queria dizer com isso que o movimento não altera as áreas, o movimento não altera os volumes, o movimento não altera os comprimentos. Bom, então, ele não mede. Então, o que ele diz é o seguinte: figuras que têm a mesma área são iguais. Ele não diz que tem a mesma área, são iguais. Se for volume, tem o mesmo volume. Se for área, tem a mesma área. Muito bem. Então, voltemos ao Teorema de Pitágoras, segundo aquilo que nós, autores do livro, achamos que é a demonstração mais simples, mais elegante, mais fácil, mais bonita e tudo de mais e bom que tiver, né? Que é essa demonstração que está aqui no livro, na página 69. Você quer provar que o Teorema de Pitágoras, se você tem um triângulo que tem hipotenusa A e catetos B e C, então você quer provar que o quadrado construído sobre A é a soma, a área do quadrado construído sobre A é a soma das áreas do quadrado construído sobre B e C. Então o que você faz é o seguinte: você pega um quadrado cujo comprimento seja B mais C, você põe esse quadrado de lado B mais C, duas cópias dele, uma ao lado da outra. E você, dentro desse quadrado, você põe 4 vezes esse triângulo aqui. Uma vez você põe assim, BC, BC. B. Horrível, né? Ok. Faz conta que isso aqui é um quadrado. Eu tenho, em minha defesa, uma frase de um grande, extraordinário matemático chamado Henri Poincaré, que diz que geometria é a arte de raciocinar corretamente sobre figuras erradas. Então, aqui. Aí eu vou colocar esses quatro cópias desse triângulo aí de maneira diferente. Eu vou colocar aqui desse lado, né?
e vou colocar aqui. Então aqui são as quatro cópias do triângulo. Ok? Então com isso fica demonstrado o teorema. Tá claro? Tá? Tem certeza que está? Tá, pelo seguinte, porque esse aqui é B, C, esse aqui é o quadrado A2. Esse aqui é B, portanto, isso aqui é B2, e esse aqui é C2. Então, o quadrado de lado A tem como área a soma dos quadrados de lado B e de lado C. Porque se você pegar o quadrado do lado A e acrescentar 4 triângulos iguais, é a mesma coisa que pegar os quadrados de lado B e C, respectivamente, e acrescentar os mesmos 4 triângulos. Isso é uma demonstração belíssima, simplíssima, não tem quem não entender isso, não entende mais nada. Os puristas, aqueles realmente aficionados da elegância matemática, alegavam que essa demonstração tem um defeito. Qual o defeito? O defeito é o seguinte, que se eu quero provar que o quadrado de lado a sua área é a soma das áreas dos quadrados de lado B e C, a maneira mais direta de fazer isso seria decompor o quadrado de lado A em pedaços, onde tivessem um desses pedaços o quadrado de lado B e outros pedaços o quadrado de lado C. Aí é que entra o perigal, que é exatamente a figura que está na capa do livro e que está também aqui na página 70, que mostra como é que se pode fazer a decomposição do quadrado com base na hipotenusa como soma dos quadrados com o lado nos catetos. Só que essa demonstração, embora tenha a vantagem de beleza da figura e a vantagem de mostrar realmente como é que você decompõe o quadrado sobre a hipotenusa, no caso aqui você decompõe em 5 pedaços, né? Um dos quais é o quadrado sobre o cateto menor e os outros 4 juntados dão o quadrado sobre o cateto maior, não é tão simples assim provar que essa figura está correta. Quer dizer que realmente se você tirar esses pedaços aqui e juntar, você forma os 2 quadrados sobre os catetos. Isso é um exercício, é o primeiro exercício que tem no livro. Bom, dada essa demonstração, a gente se lembra também da demonstração mais comum, que está inclusive também no livro de Euclides, que é traçando a altura relativa ao ângulo reto, que parte do ângulo reto. Por que Euclides não deu essa demonstração? A demonstração de Euclides eu vou dar daqui a pouco. Ele não deu essa demonstração porque essa demonstração se baseia em proporções, se baseia em figuras semelhantes. Aqui eu tenho a hipotenusa A, aqui eu tenho o cateto B, aqui eu tenho o cateto C. Traçando a altura relativa à hipotenusa, essa altura divide a hipotenusa em 2 pedaços, um pedaço chamado de x, outro de A menos x. Uma coisa bem conhecida e extremamente útil a respeito dessa figurinha é que essa figura decompõe o triângulo retângulo em 2 triângulos semelhantes entre si e semelhantes, e semelhantes também ao triângulo total. Isso aí ecoa ainda nos meus ouvidos as palavras do meu professor. O meu professor, toda vez que ele enunciava um teorema, ele usava exatamente as mesmas palavras, sempre. E ficava enunciando o teorema sempre com aquelas palavras, então, mesmo sem querer, aquilo ficava gravado. Em todo o triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide em 2 triângulos parciais semelhantes e semelhantes ao triângulo total. Era sempre, ele dizia a mesma coisa, as mesmas palavras. Você tinha que lembrar isso, não tinha como não lembrar. No triângulo retângulo,
se um ângulo agudo é o dobro do outro, a hipotenusa é o dobro do menor cateto. Isso significa que seno de 30 graus é 1/2. Isso aí ficava essas coisas na cabeça da gente. Pois bem, então esse triangulinho, cada um desses dois triângulos aqui, menores, é semelhante ao triângulo total, portanto são semelhantes entre si. Então a gente fazendo, se são semelhantes, os lados são proporcionais. Por exemplo, nesse triângulo pequeno aqui, o cateto menor dividido pela hipotenusa é a mesma coisa, como ele é semelhante ao triângulo total, ao cateto menor do triângulo total, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Ah, bom, eu vou fazer o seguinte, a hipotenusa desse triângulo aqui, dividido pelo cateto maior, é igual a hipotenusa A, dividido pelo cateto maior, B. Pronto. Eu não queria introduzir mais uma letra, mais devagar. Está claro isso? Aqui é o seguinte, vou repetir. Eu estou usando a semelhança entre esse triângulo menor e o triângulo total. Então, de acordo com essa semelhança, eu tenho o seguinte, o cateto menor desse triangulinho aqui, dividido pela hipotenusa, é a mesma coisa que o cateto menor do triângulo total dividido pela hipotenusa. Agora eu vou usar esse outro triângulo aqui, eu vou usar o cateto maior. O cateto maior, ou melhor, a hipotenusa dividido pelo cateto maior é a mesma coisa que a hipotenusa do grande dividido pelo cateto maior. Então isso aqui fica C2 igual a AX e aqui fica B2 igual a A vezes A menos X. Somando, dá B2 mais C2 igual a A2. Essa é a demonstração que está nos livros, que usa semelhança e que Euclides pôs isso no fim do livro dele. Porque no fim do livro dele foi que ele falou em semelhança. E ele falou em semelhança no fim do livro porque ele precisava primeiro ter a noção de razão entre duas grandezas. Porque ele não tinha noção de número irracional, mas ele tinha noção de razão entre duas grandezas. Razão entre duas grandezas não era um número, era uma razão entre duas grandezas. Então, a demonstração dele não utiliza semelhança. Então, vamos ver como é que era a demonstração de Euclides. A demonstração de Euclides, que não está aí no nosso livro, era a seguinte. Está no livro que eu escrevi há muitos anos atrás, mas que eu acho que ainda existe, não sei se a Sociedade Brasileira de Matemática, que tem o hábito de não reproduzir, não reimprimir alguns livros. É um livro chamado Medida e Forma em Geometria. Esse livro, vou fazer um pouco de propaganda de mim mesmo. Esse livro é o seguinte, para quem quer conhecer a origem das coisas em geometria de forma bastante elementar, o livro é bem pequenininho, ele explica tudinho, como é que era Euclides, como é que Euclides fazia as coisas e tudo mais. Como é que surgiram os números irracionais, que não... O nome do livro? Medida e Forma em Geometria. O que significa? Áreas, volumes e semelhança. Forma é semelhança, medida é áreas e volumes. Bom, então, como era a demonstração de Euclides? Está aqui um triângulo retângulo, vamos supor que isso aqui seja um quadrado sobre a hipotenusa, e aqui os quadrados sobre os catetos. Bom, então o que é que Euclides fez? Ele pegou e traçou essa perpendicular, essa altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo, e prolongou. Com isso, ele dividiu o quadrado sobre a hipotenusa em dois retângulos. E a ideia é extremamente simples. É provar que um desses retângulos tem área igual, difícil de acreditar com essa figura, né? Mas em todo caso, a área dele é igual à área desse cateto, e o outro retângulo, a área é igual à área do quadrado construído sobre o segundo cateto. Então a ideia é muito simples, ok?
mostrar que essa área aqui é igual a essa e que essa área é igual a essa. Bom, então o que é que eu faço? O que é que ele fez? Ele fez o seguinte: em vez de provar que essa área é igual a essa, eu provo que a metade dessa área, a área desse retângulo, é igual à metade da área desse quadrado. Claro, se a metade é igual à metade, o todo é igual ao todo. Mas como é que eu vou provar que a metade da área desse retângulo, a metade da área desse retângulo é a área desse triângulo aqui? Ok? A área desse triângulo é a metade da área desse quadrado. É isso que eu quero provar. Para fazer isso, eu vou fazer o outro triângulo. Vou fazer esse triângulo aqui. É a mesma coisa, tá? Vou lá, que a área desse triângulo aqui é a metade da área desse quadrado. Eu estava certo, portanto estou errado. Bom, então a ideia é provar que a área desse triângulo que eu achurei aí é... Esse meu quadrado, esse meu desenho está horrível. Vou fazer o mais horrível ainda para ver se melhora. Eu não vou fazer o outro quadrado ainda não, para não complicar as coisas. Eu vou fazer o seguinte. Vamos olhar. O que eu quero é aquilo. Quero provar que a área desse retângulo é igual à área desse quadrado. Então eu olho para esse triângulo aqui, triângulo alaranjado. Esse triângulo alaranjado, eu quero mostrar que a área dele é a metade da área daquele retângulo aqui. Esse triângulo alaranjado, aí agora vem a primeira pergunta para vocês. Está claro que esse triângulo alaranjado e esse triângulo azul têm os dois a mesma área? Vocês podem imaginar o seguinte: a base dos dois triângulos é a mesma, tá? Agora você imagina que esse vértice lá de cima vai se deslocando ao longo dessa reta vertical aqui até chegar aqui. Durante todo esse deslocamento, as áreas permanecem. Tá? Então o ponto básico do raciocínio é o seguinte: se você tem um triângulo, e você tem uma reta paralela à base desse triângulo. Se você desloca o vértice oposto a essa base ao longo de uma paralela à base do triângulo, você obtém uma quantidade, o número que você quiser de triângulos, todos eles com a mesma área. Todos eles com a mesma área. Portanto, aquele triângulo alaranjado, a área dele é igual à área do triângulo azul. Consequentemente, a área dele é a metade da área do quadrado que tem por lado o cateto, ok? Então, a área desse triângulo alaranjado é a metade da área desse quadrado. E daí? Agora, esse triângulo alaranjado é igual no sentido de que é congruente, tem exatamente a mesma forma, o mesmo tamanho desse triângulo verde que eu vou desenhar aqui. Aqui está o triângulo alaranjado e aqui está o triângulo verde. Se eu tivesse um desenho aqui, um cabril da coisa, eu fazia uma rotação e vocês iam ver que esses dois triângulos são congruentes. Mas eles são congruentes por causa de um caso muito simples de igualdade de triângulo. Eles têm um ângulo igual compreendido entre dois lados iguais. Qual é o ângulo igual? O ângulo igual é o seguinte: esse ângulo aqui, alaranjado, é igual a esse ângulo verde, porque ambos são iguais a um ângulo reto mais um ângulo que é comum. Esse ângulo aqui é comum aos dois ângulos e o que falta é o ângulo reto. Então esses dois ângulos são iguais.
Além disso, os lados que formam esse ângulo são iguais, porque esse lado aqui é igual a esse, porque são lados do mesmo quadrado, e esse aqui, cada lado alaranjado desse é igual ao lado verde correspondente, porque são lados de quadrados do mesmo quadrado. Então, voltando aqui, quer dizer o seguinte, o triângulo alaranjado, que é a metade do retângulo que nós temos em mente, tem a mesma área que o triângulo verde. Agora, usando o mesmo raciocínio de triângulos que têm a mesma base, e o terceiro vértice se desloca ao longo de uma reta paralela à base, esses triângulos todos têm a mesma área, então esse triângulo verde, a área dele é a metade da área. Eu posso deslocar esse vértice dele ao longo desse lado aqui, que é paralelo à base, então o triângulo verde tem área igual à área desse triângulo amarelo. Portanto, o triângulo verde tem por área a metade da área desse quadrado. Consequentemente, né, se a área dele é metade da área do quadrado, ele tem a mesma área que o triângulo azul, que é metade da área desse retângulo, então esse quadrado desse retângulo tem áreas iguais. Eu não quis botar letras, não sei se confundiu mais ou não, mas botei cores em vez de letras. Tem um filme que eu vi há muito tempo, não sei, infelizmente eu não gravei esse filme, que mostra fazendo isso aí figurativo, um movimento. Então, por que que Euclides coloca esse teorema bem no comecinho do livro? Porque esse teorema vai ser extremamente útil mais tarde e ele não precisa de proporções. Proporção, no livro de Euclides, só vem no capítulo 5. O livro 5, são 13 livros. Ele chama os livros, os 13 livros dos elementos. É o livro 5. E esse está no livro 1. Porque o que ele utiliza é esse fato aqui. Bom, utiliza duas coisas. Primeiro, um caso de igualdade de triângulos. Dois triângulos que têm um ângulo igual, compreendido entre dois lados iguais, esses triângulos são iguais. Iguais para ele significa que tem a mesma área. Tá? E segundo, é que esses triângulos todos têm a mesma área. E para mostrar que esses triângulos têm a mesma área, ele só usa o fato de que cada área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo. E a área de um paralelogramo é a mesma coisa que a área de um retângulo convenientemente tomado. Você tira esse pedaço daqui, coloca aqui, então a área do retângulo. E a área do retângulo, né, dois retângulos estão entre si, assim como dois retângulos que têm a mesma altura estão entre si, assim como as suas bases. Então ele reduz ao triângulo. Todos esses triângulos aqui têm a mesma área, porque você pode transformar cada um deles num retângulo que tem a mesma altura e a mesma base. E dois retângulos que têm a mesma altura e a mesma base são até iguais. Ok? Muito bem. Então esse é o teorema de Pitágoras. E daí? Mas tem certeza que todo mundo entendeu isso? Está no livro, Medida e Forma em Geometria, mas a demonstração mais simples realmente é essa, a mais popular é essa. É essa aqui. Essa aqui, como é que era? Era C está para X, assim como A está para C. E depois o B também. O B está para A menos X, assim como A está para B. Então daqui vem C2 igual a AX, aqui vem B2 igual a A vezes A menos X, e somando dá A2 igual a B2 mais C2. Essa é a demonstração mais popular, mais conhecida,
A professora Maria Alice, do Rio Grande do Sul, pergunta qual é a proposição do livro 1, que é o Teorema de Pitágoras. Olha, eu não sei o livro de Euclides decorado. Eu tenho a impressão que é a proposição número 28, mas se não for 28, é perto do 28. 27, sei lá. Das últimas proposições do livro 1. Mas esse é um teste de memória, né? Mas eu acho que, Maria Alice, eu acho que você pode olhar o livro Medida e Forma e Geometria, que realmente esclarece todas essas dúvidas. Bom, o Teorema de Pitágoras, ele tem algumas generalizações. Uma generalização muito interessante é aquela que, aliás, essa generalização está no livro de Euclides, e é elogiada por um historiador grego chamado Proclus. Proclus era um matemático e historiador, que quase tudo que se sabe sobre a vida de Euclides, e é muito pouco, foi contado por Proclus. O Proclus faz um elogio, que diz que Euclides demonstrou não só esse teorema, mas um teorema mais geral, que é o seguinte, que está aí no livro, que é o seguinte: se a gente traça, sei lá, figuras A, B e C, não está de jeito nenhum, mas suponhamos que essas figuras fossem semelhantes. E a figura A semelhante à figura B, a figura B semelhante à figura C, elas são semelhantes, todas semelhantes entre si, e mais do que isso, não só semelhantes, mas que essa semelhança, nessa semelhança, a hipotenusa fosse homóloga a esse cateto, cada um desses catetos aqui fosse homólogo à hipotenusa. Homólogo é o seguinte: deixa eu explicar porque essas coisas não são sempre muito claras. Euclides mesmo, ele, quando fala em semelhança, ele só fala em semelhança de figuras que ele chama de figuras retilíneas, que são figuras polígonos, se forem no plano, ou poliedros com faces planas no espaço. Então ele diz, duas figuras retilíneas são semelhantes quando elas têm o mesmo número de lados e faces, etc, e que uma correspondência entre lados, chamados lados homólogos, são proporcionais. Quer dizer, as áreas e os comprimentos são todos proporcionais. Hoje em dia, a maneira correta de definir figuras semelhantes é por meio de uma função. Se eu tenho uma figura F e uma figura, vamos chamar de A e B. Eu tenho uma figura A e uma figura B. Uma semelhança é uma função. Duas figuras são semelhantes quando existe uma semelhança de uma sobre a outra. É uma função que é uma aplicação biunívoca de A em B, que tem a propriedade seguinte, que a cada x aqui pertencente, cada ponto P, chamar de x mesmo, pertencente a A, associa um correspondente f de x, que no caso de semelhança, a tradição manda chamar de homólogo, o ponto homólogo do ponto x, segundo essa semelhança. Que é uma função que não é uma função qualquer, ela tem a propriedade de que ela é sobrejetiva e, além disso, a distância do ponto f de x ao ponto f de y é igual a k vezes, ou vou chamar de r vezes a distância de x a y, onde esse r é uma constante chamada razão da semelhança. Quer dizer, uma semelhança é uma correspondência entre duas figuras que altera as distâncias sempre pelo mesmo fator, r, constante. Por exemplo, se você tem um triângulo, você tem outro triângulo cujos lados são o dobro do lado do triângulo original. Quer dizer, se você pega um ponto x aqui, por exemplo, pode ser um vértice, um ponto
y aqui, aí o f de x e o f de y. Essa distância aqui é igual a r vezes essa distância aqui. Isso para todos os pontos, a mesma constante R. Se você pega um ponto A aqui e um ponto B, o f de A, a distância do f de A ao f de B, vai ser R vezes a distância do A a B. Então, em termos mais populares, isso. Em termos mais populares, significa uma mudança de escala. É como se você pegasse um manuscrito, pusesse na máquina Xerox, ali tem um fator de semelhança. Você põe na Xerox e você escolhe o fator que você quer. Aí você tira, multiplica por 2, por 3, por 4, ou divide pelo meio, etc. Né? No computador também você faz, nas câmeras você tem o zooming, que também são semelhanças. Né? Fator de semelhança. Então a semelhança é isso. Então figuras semelhantes, A, B e C, são figuras que cada uma delas é semelhante à outra, e essa semelhança não é uma semelhança qualquer. A semelhança é tal que a imagem de cada um desses catetos, de cada um dos lados do triângulo, é o outro lado. Por exemplo, se eu tenho uma semelhança entre A e B, essa semelhança deve ser tal que transforma esse lado aqui no lado B. Então, nessas circunstâncias, então, o teorema de Pitágoras assegura que, vamos chamar de A também, a área da figura construída sobre a hipotenusa é igual à soma da área construída, das áreas construídas sobre os catetos. A razão para isso é uma razão importante, que é muitas vezes assim, menosprezada, que é o fato que as áreas das figuras semelhantes estão entre si, assim como os quadrados da razão de semelhança. Eu digo menosprezada porque essa noção, mesma coisa vale para volume, ou algo parecido. E se você tem duas figuras no espaço que são semelhantes, os volumes estão entre si, assim como o cubo da razão de semelhança. Então você vê nessas histórias, filmes sobre o futuro, sobre gigantes, etc., um gigante que seja 10 vezes maior do que uma pessoa humana, significa 10 vezes mais altura, ele teria que ter 1000 vezes mais pesado. Se os intestinos dele tinham que ser 1000 vezes mais compridos do que os intestinos de um homem. Aí acontece um fenômeno curioso, é que o peso dele aumenta 1000 vezes, mas se você pegar a perna dele, a tíbia, o perônio, então o fêmur. Então a resistência, Wagner, eu sei que é engenheiro, você explica isso. A resistência de uma coluna proporcional à seção transversal, a área da seção transversal. Então, o que acontece com esse gigante é o seguinte: o peso dele fica 1000 vezes maior, mas a seção transversal do fêmur dele só fica 100 vezes maior. Então, esse cara não vai conseguir andar, ele vai quebrar a perna. No momento que ele pisar, se desmorona. Então, significa que ele tinha que ter uma perna com a área 10 vezes maior, 100 vezes maior, não, 10 vezes maior do que o que a gente espera. Porque a resistência é proporcional a uma área e o peso é proporcional a um volume. Então, não dá. Por isso é que um elefante não tem as mesmas proporções de uma pessoa. As pernas dele não são proporcionais, né? A área de figuras semelhantes, elas estão entre si, assim como o quadrado da razão de semelhança. Assim, por exemplo, vou chamar de A, de B e de C os lados correspondentes, não é isso? Então, a área de B dividido pela área de A está assim como o quadrado de B, 2 sobre A2. Ok?
Porque a razão de semelhança entre essa figura e essa é B sobre A. Então, isso aqui é a razão de semelhança. Então, B sobre A é igual a B2 sobre A2. O C sobre A é igual a C2 sobre A2. Consequentemente, somando isso aqui, fica B mais C sobre A igual a B2 mais C2 sobre A2, que é igual a 1 pelo Teorema de Pitágoras. Então, A é igual a B mais C. Então, quando você coloca figuras semelhantes sobre os lados de um triângulo retângulo, a área da figura que está situada sobre a hipotenusa é igual à soma, conclusão, a soma das áreas construídas sobre os catetos. Ah, sim, tem a recíproca do Teorema de Pitágoras. Muitas vezes a gente usa o Teorema de Pitágoras sob a forma da recíproca dele, né? E sem se dar conta, né? O fato de que vale a recíproca do Teorema de Pitágoras, quer dizer, se A2 é igual a B2 mais C2, o triângulo é retângulo. Porque se você tem um triângulo, digamos, que esse ângulo aqui seja agudo, então você baixa aqui a altura correspondente àquele lado e você tem HX, isso aqui é A, B, esse é C. Então, isso aqui é A menos X, então fica H2 mais B2 mais X2 igual a B2. E H2 mais A menos X ao quadrado é igual a C2. Então, B2 mais C2, ok. H2 é igual a B2 menos X2 e H2 é igual a C2 menos A menos X ao quadrado. Então, fica B2 menos X2 é igual a C2 menos X2 mais 2AX menos A2. Então, significa que A2 mais B2 é menor do que C2. Troca de letra aí. Ok. Então, quando o triângulo é acutângulo, o quadrado do lado oposto ao ângulo agudo é menor do que a soma dos quadrados dos lados adjacentes. Se fosse obtuso, seria maior. Bom, já chega.